nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, falando sobre este artigo do Credo, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, nós começamos a falar nos últimos programas sobre Jesus e Israel. E nós chegamos ao parágrafo 576. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. Em primeiro lugar, a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. Vejam que, além da lei escrita, que é aquela que é apresentada, sobretudo no livro do Levítico, aliás, só um comentário que nós já fizemos em programas anteriores, que é bom lembrar aqui, a palavra Torá, ela se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A palavra Torá não quer dizer propriamente lei, quer dizer ensinamento. Se vocês tomarem, por exemplo, o livro do Gênesis, nós temos ali a história de Abraão, nós temos primeiro a narrativa da criação do mundo, a história do pecado original, nós temos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Então, não são só preceitos. Se a gente toma o livro do Êxodo, nós temos toda a história da revelação do nome de Deus a Moisés, nós temos a história do povo que estava escravo no Egito, toda a epopeia da libertação em que Moisés conduz o povo através do Mar Vermelho, depois do deserto até o Monte Sinai, e lá ele recebe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, sim, nós temos aqui o cerne da lei. Se nós tomamos o livro do Levítico, aí sim, nós vamos ter uma grande quantidade de detalhes que regulavam, de normas e preceitos, que regulavam a maior parte da vida do povo. Então, sobretudo, preceitos que diziam respeito ao culto, como realizar os sacrifícios, como o tabernáculo deveria ser construído, como seriam as vestes dos sacerdotes, quer dizer, normas detalhadas. Mas, além disso, os fariseus apregoavam uma outra tradição, a tradição oral. Havia as escolas de interpretação da lei que iriam acumulando preceitos, interpretações. Jesus não dava muita bola para essa tradição oral, não. Ele considerava, em grande parte, não tudo, como sendo tradições meramente humanas. De qualquer maneira, essa posição de Jesus de não submissão à integralidade da lei, de seus preceitos escritos e para os fariseus da sua interpretação oral, já era sinal aos olhos de muitos de que Jesus parecia agir contra uma instituição essencial do povo, que era a lei. Depois, a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo, em que Deus habita de forma privilegiada. Não é que Jesus repudiou o templo, mas realmente ele criticava a maneira como o templo estava sendo frequentado, como, por exemplo, aquela cena que todos devem se lembrar, né, de Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Ele chega ao templo e ali ele encontra pessoas cambistas que comerciavam, porque as pessoas iam ao templo normalmente para orar e também para oferecer sacrifícios. E os sacrifícios poderiam ser de animais, ovelhas, bois, mas podiam ser também de produtos da terra. E ali havia a possibilidade de, em vez de trazer, sobretudo para aqueles que moravam longa distância, né, trazer os seus próprios animais para serem sacrificados, poderiam comprar ali no próprio templo ou nos arredores. Então havia aqueles cambistas que estavam ali comerciando. E Jesus se escandalizou, dizendo que estavam fazendo a casa de meu pai, que é uma casa de oração, um covil de ladrões. Então essas atitudes tempestivas naturalmente chamavam a atenção.
Agora, de qualquer maneira, Jesus vai relativizar o templo como o lugar de culto por excelência. Se nós tomarmos, por exemplo, o encontro de Jesus com a samaritana, em que, ao longo da história, logo depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, o reino de Judá, daí o nome dos judeus, né? E o reino do norte, o reino de Israel, ou com sede na Samaria. E como Jerusalém não ficava na Samaria, os samaritanos desenvolveram outras formas de culto e adoravam nos montes Ebal e Garizim, enquanto que os judeus adoravam no monte Sião, onde estava a cidade santa. E a samaritana pergunta para Jesus, pois é, os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, nós, samaritanos, adoramos aqui, neste monte. E Jesus vai dizer, eu vou te falar uma coisa, vai chegar o tempo em que nem em Jerusalém, nem nesse monte, Deus será adorado, porque Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. E quando os discípulos começam a elogiar muito as pedras, a construção grandiosa do templo de Herodes, Jesus disse, vocês estão admirados com isso? Pois eu digo para vocês que virão dias em que não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E ele compara a sua própria ressurreição como a reconstrução do templo, né? Destruir esse templo e entre os 3 dias eu o reconstituirei de novo. E aí o pessoal já estava pensando que ele estava falando do templo de pedra, né? De qualquer maneira, Jesus parecia negar a centralidade do templo de Jerusalém como lugar santo, em que Deus habita de forma privilegiada, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Não precisa ser só lá no templo de Jerusalém. E a fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar, e Jesus parecia muitas vezes se colocar no lugar de Deus, tanto que, se nós tomarmos o Sermão da Montanha, muitas vezes é dito, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo, aquele que se irar contra seu irmão, já está matando no coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então Jesus não só interpretava a lei como os escribas faziam, mas ele realmente se colocava como alguém que falava com autoridade divina, como alguém que estava realmente no mesmo livro de Deus. Então, aos olhos de muita gente em Israel, Jesus parecia que ia contra essas instituições essenciais do povo eleito. Então agora o nosso catecismo vai começar a refletir sobre cada um desses itens, falando da relação entre Jesus e a lei, a relação entre Jesus e o templo, e depois a relação ou a fé de Israel no Deus único e Salvador, e como é que Jesus se comportou diante dessa mesma fé. Então, como vocês podem ver, temos uma caminhada ainda bastante longa. O nosso catecismo realmente procura destrinchar, né, cada artigo do credo em várias páginas, vários parágrafos. Seja como for, o catecismo é uma riqueza muito grande e eu sugiro realmente que cada um possa ter o seu. A CNBB traduziu diretamente dos originais a versão atualizada do catecismo, que pode e deve ser até um dos nossos livros de cabeceira. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.